Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o solo. Então nós vimos que o solo, ele é a parte mais externa da crosta, é a região onde nós ficamos, onde nós vivemos e que ele é formado por várias rochas, principalmente as rochas sedimentares, certo? Então vamos lá. Além das rochas, a gente tem o solo sendo formado por água, por ar e por seres vivos. Então, existem muitos seres vivos, por exemplo, que dependem do solo para sobreviver. Um caso clássico: fungos, bactérias, as minhocas, alguns insetos. Existem vários seres vivos que dependem do solo, assim como as plantas, para conseguir sobreviver. Tá ok? E outra coisa importante é a matéria orgânica. Lembra que a matéria orgânica nada mais é do que a decomposição, né? Aquela matéria que consegue ser decomposta, principalmente por bactérias e transforma normalmente o solo, inclusive, em um solo mais rico em minerais, em substâncias que são muito aproveitadas pelas plantas. Como que o solo ele se forma? O solo ele se forma mediante a ação da formação de sedimentos. Foi o que eu havia explicado sobre a formação de rochas sedimentares. Então, conforme ocorre desgaste de muitas rochas, esse sedimento, né, ele vai sendo formado, ou seja, as rochas sedimentares vão sendo formadas e vai dando a estrutura do solo. Então, por isso que provavelmente já houve várias modificações do solo desde a origem do planeta Terra. Outra coisa importante está relacionada ao clima, ao relevo, aos próprios seres vivos e a um determinado tempo, porque demora um tempo para que aquele ambiente total que a gente conhece ele seja formado, tá? Então, por exemplo, o clima ele vai determinar os seres vivos que vão conseguir viver nessa região, assim como o relevo. Então, o relevo e o clima, inclusive questões de temperatura, estão completamente envolvidos para que aquele solo, aquele ambiente, né, ele seja próprio para o desenvolvimento de algumas espécies. Então, quanto maior a decomposição, maior é o tipo de solo, mais favorável, na verdade, é o tipo de nutrientes no solo. Então, vários outros seres vivos conseguirão se desenvolver lá. Uma coisa importante é o seguinte: como que surge na realidade esse ambiente que a gente conhece? Então imagine que você tem um solo que acabou de ser formado e como que eu transformo esse solo numa floresta, num ambiente com muitos seres vivos e com uma diversidade de espécies. Bom, depois que você tem a formação de um determinado solo, então imagina que aqui você tinha um riozinho, por exemplo, vai ocorrendo desgaste de todas as montanhas que estão ali, e aqui nessa região também acaba se formando aí uma estrutura de um solo. Não vai ter nada ali ainda no momento que o solo é formado. Então, como que depois eu tenho a formação, por exemplo, de uma floresta? É bem simples. Existem algumas espécies que são chamadas de espécies pioneiras. São essas espécies que elas são espécies transitórias e elas conseguem, aves, por exemplo, defecando, liberam pequenas sementes e a partir daí a gente começa a ter a formação de pequenos grupos de plantas que conseguem sobreviver a esse ambiente. Junto com elas vem chuva trazendo micro-organismos que vão fazendo o processo de decomposição, a partir daí tornando o solo cada vez mais fértil e permitindo com que outras espécies consigam se desenvolver lá, principalmente de plantas. A partir do momento que muitas espécies de plantas elas começam a se formar naquela região, ela vai atraindo grupos de animais. Então, junto vem insetos, aves, você começa a ter outros grupos que vão se deslocar para ter o que se alimentar, e a partir daí você começa a criar um ambiente, né, com uma biodiversidade maior até que você tenha a formação aí, que antes era só de plantas rasteiras, depois arbustos, agora você começa a formar grandes árvores e cada vez com a maior diversidade de plantas, principalmente, você vai atraindo mais animais. Quanto mais animais, também mais animais que são predadores. E assim você constrói um lindo ecossistema, tá ok? Bom, os tipos de solo está diretamente ligado às constituições, o que ele tem em maior quantidade. No nosso país, no mundo inteiro, a gente consegue diferenciar o solo também pela cor. Então, a gente tem solos que são mais bege, solos que são bem marrom, solo que eles são puxados aí por um tom avermelhado. Então, existem vários tipos de solo e esses solos estão completamente interligados, essas cores, aos tipos de nutrientes que existem nele.
Então, por exemplo, os principais solos que nós temos no nosso país são os solos argilosos e os solos que a gente chama de arenosos. Qual a diferença entre um solo argiloso e um solo arenoso? O solo arenoso é formado 70% de água, ou desculpa, 70% de areia. E o fato dele ser formado por muita areia e as areias elas serem partículas, né, elas formarem grãozinhos que ficam bem separados, a água passa com muita facilidade, assim como os nutrientes. Então vai para o lençol freático com maior facilidade do que os outros tipos de solo. Já o solo argiloso, ele é formado de 35 a 60% aí de argila. E a argila ela tem uma capacidade de reter muito a água e até mesmo os nutrientes. Quanto maior a quantidade de argila, maior a retenção dessa água no solo, impedindo com que essa água e os nutrientes elas desçam, né? E fazendo com que haja uma maior distribuição de água e de nutrientes para que todas as plantas consigam absorver. Por isso que um solo argiloso é uma menor diversidade de plantas que você vai encontrar nessa região, certo? E um solo arenoso também não é tão viável, porque a água, como não fica retida, ela já é distribuída por completo, a planta por vezes tem dificuldade de conseguir absorver essa água. Então, qual o solo que seria o solo mais viável, mais cabível, por exemplo, para a agricultura? O solo ideal seria um solo que tivesse areia, argila, humus e minerais. Todos eles em concentrações adequadas para a espécie que vai ser plantada ali. Então, o melhor tipo de solo é o solo que eu misturo todos os tipos de solo que eu tenho, dando nutrientes suficientes, retendo água da maneira como deve ser retida, permitindo com que toda a planta consiga se desenvolver nesse local. Por isso que existem solos próprios para cada tipo de espécie. Tá ok? Mas lembrem-se que existem espécies que sobrevivem e dependem desse solo para conseguir se desenvolver. Então, também a preservação de um ambiente natural é extremamente importante para a biodiversidade. E só fazendo um adendo, humus é o produto que se resulta aí da matéria orgânica que foi decomposta. Um exemplo clássico são as fezes das minhocas. Por isso que a gente fala que as minhocas são extremamente importantes para que transforme o solo aí em um solo mais produtivo, porque além dela, né, defecar ali, liberar alguns tipos de substâncias que favorecerão o solo, o nutriente do solo, elas também fazem perfurações, permitindo com que o ar e a água circule com maior facilidade. Então as minhocas elas são de extrema importância também para o plantio, elas favorecem muito para que o solo ele fique favorável para o desenvolvimento de muitas espécies, tá ok? Então o humus nada mais é do que a matéria que foi decomposta. Então, por exemplo, a folhinha caiu, a decomposição é feita, libera nutriente. Então eu acumulo essas matérias que foram decompostas e eu formo o que nós chamamos de humus, que vai dar aí uma grande quantidade de nutrientes para o desenvolvimento das plantas, tá ok? Façam as devidas anotações. Qualquer dúvida, anotem para que nós consigamos conversar na próxima aula ao vivo, tá ok? Um grande beijo e até a próxima aula.